Oi, gente, vamos trabalhar, né? Hoje nós vamos começar a trabalhar com a programação ladder. Então, ladder, como vocês devem lembrar, é uma das linguagens de programação de CLPs. E para simular o CLP, a gente vai usar esse programa CAD Simu. Eu disponibilizei para vocês o link, e vocês vão baixar esse programa. Não é necessário instalar, vocês só vão executar o arquivo CAD Simu BR 3.0. Ele roda direto da pasta que for descompactada, tá? Então não é necessário nem instalar. Vocês vão assistir o vídeo com a montagem do circuito na bancada, que eu vou estar mostrando o seguinte. Então a gente vai ter um circuito de acionamento pneumático e o comando vai ser dado pelo CLP. Para que o CLP consiga comandar as minhas válvulas, eu tenho que ligar essas válvulas ao CLP, né? Então, no vídeo eu vou estar mostrando como que a gente liga as válvulas solenoides, as solenoides das válvulas no CLP, né? De modo que quando o CLP comandar o acionamento de determinada saída, ele alimenta a solenoide e comuta o carretel da válvula. E nós vamos precisar também dos sensores fim de curso, de modo que quando um sensor fim de curso for acionado, né, vai fechar uma chave e essa chave vai dar entrada no CLP para o CLP saber que aquela chave está sendo acionada. Então, quando o CLP verificar que determinada chave, determinada entrada está sendo acionada, quer dizer que aquela chave fim de curso foi acionada pelo atuador, né? Então, nessa prática, eu vou pedir para vocês montarem aqui no CAD Simu a montagem dos sensores e atuadores, as conexões dos sensores e atuadores ao CLP, né? E depois fazerem um programa em ladder para comandar a sequência A mais B mais, A menos B menos, é uma sequência direta, né? A gente vai poder usar o método intuitivo, depois nós vamos usar outro método cascata, por exemplo, para poder fazer o acionamento, para poder comandar a sequência, né? Programada no CLP. Mas então, o que eu espero que vocês concluam nessa prática de hoje? Vocês vão fazer no CAD Simu a montagem da conexão dos sensores e atuadores, a mesma montagem que eu estou fazendo no vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco, né? E fazer a programação em ladder. Eu vou mostrar aqui então como que a gente usa o CAD Simu, né? Onde estão alguns elementos e tal, que vocês vão usar nessa montagem para fazer a simulação. Então, vamos começar. Se eu vier aqui em atuadores pneumáticos, ele mostra para a gente diversos atuadores, por exemplo, atuador de simples ação, atuador de dupla ação, atuador sem haste, atuador rotativo e por aí vai. Vocês vão ver que na bancada lá eu vou montar o atuador de dupla ação. Então, quando vocês clicam aqui, ele já traz para a gente aqui o circuito, o atuador com a válvula prontinho, né? Inclusive com a dupla solenoide, né? As válvulas de restrição de fluxo, né? Para limitar a velocidade do atuador e o atuador em si. Certo? No caso, nós vamos usar dois atuadores, então eu vou ter o outro atuador aqui. É isso? Nós vamos usar também o CLP. Então, vamos abrir aqui a aba de entradas e saídas. Eu vou escolher esse modelo de CLP aqui, o S7200, que é bem semelhante ao S7200 que vocês vão ver a montagem que vai ser feita, né, no laboratório. Então vamos colocar ele aqui para dar espaço para todo mundo. Então o CLP fica grandão aqui na montagem do programa, mas a gente vai ter espaço aqui para fazer a programação em ladder depois. Então olha só, o que eu tenho que conectar no CLP, quem são entradas e saídas e por aí vai aqui. Se eu mudar a visualização aqui, clicar duas vezes e colocar nesse modelo 3, a gente consegue enxergar melhor
os conectores do CLP. Então, eu tenho aqui a minha alimentação AC, então eu tenho a fase e o neutro. Então, ele tem uma entrada de alimentação corrente alternada aqui, onde nós vamos alimentar com a fase e o neutro. Ele tem uma saída de tensão contínua de 24 volts para a gente alimentar os sensores e as solenoides, né? Aqui nós temos as entradas do CLP, então eu tenho a entrada do I0.0, I0.1, I0.2 até o I0.7 e depois o I1.0, I1.1, I1.2 até I1.5. E nós temos aqui as saídas, né? São saídas a relé, que internamente ele tem um relézinho que fecha e abre quando eu mando acionar ou desacionar a saída do CLP, né? Então eu tenho aqui 8 saídas, na verdade 10 saídas. Então eu tenho o Q0.0, Q0.1, Q0.2 até o Q0.7 e o Q1.0 e Q1.0 e Q1.1. E eles têm aqui o terminal comum, tá? O que acontece? Eu tenho que jogar uma tensão constante aqui, 24 volts, para quando aquele relé interno fechar, ele jogar aquele 24 volts na respectiva saída, né? Então vamos ver com calma aqui as conexões que vão ser feitas. Então, primeiro, vamos alimentar com a tensão alternada aqui na alimentação do CLP. Então nós vamos vir aqui, alimentações. Então eu vou ter uma fase, o L, e vão ter um neutro, o N. Vou vir aqui em cabos e conexões, e ele me dá um monte de cabos de cores diferentes e tal, não importa muito a cor que a gente liga. Eu vou fazer a alimentação aqui no terminal L1 e no terminal neutro. Então o CLP já está alimentado, né? Já está alimentado e já está jogando uma tensão contínua de 24 volts, né? O 0 e o 24 volts aqui nesses dois terminais. As entradas funcionam da seguinte forma. Se eu jogar 24 volts em alguma dessas entradas, ela vai identificar para o CLP que aquela entrada está acionada. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos, por exemplo, usar um botão para acionar a entrada. Então, eu cliquei aqui, né, nos botoeiros de acionamentos e vamos usar um botão contato normalmente aberto. Vamos, por exemplo, colocar ele aqui na entrada I1.0. Então, olha só, eu venho aqui de novo para os cabos e conectores, né? Vou ligar o terminal 0 da minha fonte ao comum aqui em todas as entradas, tá? Ele precisa desse 0 aqui para fechar o circuito quando eu jogar os 24 volts em alguma delas. E como que eu faço agora para quando pressionar o botão, jogar 24 volts na entrada I1.0? Eu vou pegar esse terminal positivo da minha alimentação aqui, trazer para o terminal do botão e o outro lado do botão eu vou jogar naquela entrada, né? Quando eu pressionar o botão, então, aqui não vai acontecer nada na verdade, né? Mas quando eu pressionar o botão, ele vai jogar os 24 volts aqui, identificando, aliás, acontece sim, eu consigo ver aqui, ó, que a entrada I1.0, ela é acionada na hora que eu pressiono, não é isso? Então, se eu desacionar, ela para de ser acionada. Se eu acionar o botão, a entrada fica acionada, né? Ele tem um LEDzinho aqui mostrando. Então, beleza, nosso botão está ligado certinho e ele está identificando corretamente quando o botão é acionado pela entrada I1.0. As chaves fim de curso vão encontrar aqui, então, nos contatos, né? Conexão cronometrada,
Eu mesmo perdi aqui, ele está no de cá. Botões de emergência, rolete, está aqui, achei. Fim de curso, normalmente aberto. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá conectar o sensor A0 na entrada I0.0. Então, da mesma forma, eu vou vir com o cabinho aqui. Então, quando esse fim de curso A0 for acionado, então nós vamos dar um nome aqui para ele. Quando ele tem esse menuzinho aqui na frente, fim de curso contraído. Vamos chamar de A0. Fim de curso expandido, vamos chamar de A1, em maiúsculo aqui, A0 e A1. Eles não apareceram aqui, né? Se eu colocar ele como o magnético aqui, ele vai aparecer ali pra gente. Vamos colocar ele como magnético. Ele aparece aqui, A0 e A1, né? E eu vou dar o mesmo nome aqui para ele de A0, né? De forma que aliás, eu tinha que ter colocado o fim de curso como rolete mesmo, né? A0 e A1. Aí ele aparece aqui, né? Tinha faltado era eu clicar aqui nesse checkbox para indicar que ele existe, né? Ele estava considerando só o sensor magnético. Então, aqui ele tem o A0, o roletezinho, e indicando ali no rolete o A0. Então, se eu der o play aqui, ó, ele já identifica, olha, que o rolete A0 está acionado e aqui na minha conexão também, né? Então, na verdade, vocês vão fazer todas as entradas e dos sensores de acordo com o vídeo que vocês vão ver lá. Depois, nós temos que conectar as saídas. Então, aqui eu tenho as saídas do CLP, né? Saídas a relé. Então, por serem saídas a relé, eles têm um terminal comum aqui para esses 5, né? Do 0 ao 4, e outro terminal comum para os outros 5, do 5 ao 1.1. Então, esse terminal aqui, eu tenho que pegar e jogar 24 volts nele. Então, vamos lá de novo, da nossa fonte, pegar o cabinho aqui, da nossa fonte contínua, pegar essa alimentação e jogar nesse comum aqui. Né? Então, sempre que o meu programa comandar acionar uma determinada saída, ele vai fechar um contato interno aqui entre esse 24 e a minha saída, o meu terminal da saída, né? Então, eu vou ter que puxar aqui também, deixa eu usar o cabinho preto aqui, para ficar como terminal negativo. Eu vou precisar ligar também um terminal do 0, porque na hora que eu colocar as bobinas ali, eu tenho que ter o mais e o menos, né? Então, eu vou usar esse menos aqui para todo mundo que eu for fazer a ligação. Como assim? Por exemplo, então vamos lá. Eu vou acionar a bobina, então eu vou vir aqui no contatores e sinalização, a gente tem a solenoide aqui, bobina solenoide. Então, a bobina, por exemplo, a bobina que eu vou ligar no Q0.0. Então, vamos dar um zoom aqui para melhorar. Como que vai ser a ligação desses terminais da minha bobina? Um dos terminais tem que ir na própria saída em si, né? Que quando eu acionar a saída, ele vai fechar internamente aqui o relé, alimentando um dos terminais dessa bobina, e o outro terminal da bobina vai para o 0. Certo? Então, quando eu comandar dentro do meu programa que ele acione a saída Q0.0, ele vai acionar essa bobina aqui, vai alimentar essa bobina.
Beleza, então nós já temos as ligações feitas entre o CLP e os meus sensores e atuadores, né? Ah, faltou o nome ali, né? Já estava esquecendo. Dou um ESC aqui para ele permitir que eu selecione o componente. Clico duas vezes, o meu nome aqui vai ser o A+. E aqui na bobina da solenoide, eu tenho que chamar o meu expandir de A+. Então, ele sabe que essa solenoide é essa solenoide de cá. Né? Lógico, fisicamente, vocês vão ver no vídeo, eu tenho dois cabos vindo daqui para essa solenoide que está aqui. Né? A gente só está representando ela aqui numa posição mais cômoda. E agora, a parte legal, que é fazer o programa do CLP. Vocês viram que eu não preocupei até agora com qual sequência que eu vou fazer. Né? É o programa que vai realmente comandar essa sequência. Então, vamos lá, a gente vai vir aqui no símbolozinho de programação ladder e nós vamos montar o nosso programa ladder. Todo programa ladder, ele tem dois barramentos, né, que representam o positivo e o negativo. Que é onde eu vou conectar os meus contatos e bobinas, né, que representam, lembrando, a programação ladder, ela representa um circuito elétrico, né? Só que esse circuito elétrico está sendo programado dentro do CLP. Vocês vão ver no vídeo que depois de fazer o programa no computador, eu faço o download do programa do computador para o CLP. Então, esse programa ladder que eu vou representar aqui está sendo executado aqui dentro. Não é um circuito físico. É um programa que eu fiz que usa a simbologia de um circuito físico. Mas é um programa. Então, eu tenho aqui os nossos barramentos, bonitinho. E eu vou fazer o meu programa. Vou fazer um programa bem simples, que é simplesmente o botão que está ligado no I1.0 comandar a saída que está ligada em Q0.0. Quando eu pressionar aquele botão, ele vai acionar essa saída. Vamos ver. Então, aqui, ainda lá no ladder, né, eu vou escolher aqui o contato NA. Então, vai vir aqui o contato NA, acionando uma bobina. Né, uma saída do CLP. A gente chama de bobina, na verdade, ela é uma saída do CLP. Né, e aqui, os fios virtuais, né, que na verdade são do programa, aí são representados como os fios aqui. E eu vou dar o nome. Quem é esse cara aqui? Do ESC, né, para poder selecionar o componente. Quem é esse cara aqui? Esse cara está ligado na entrada I1.0, né, que é fisicamente esse carinha aqui, que está ligado na entrada I1.0. Não, 1.0, é esse aqui, desculpa. E o outro vai ser a saída, eu tinha falado em ligar no Q0.0, não é isso? Que é esse cara aqui, olha. Q0.0 para acionar a minha bobina. Então, vou diminuir o zoom aqui para a gente poder fazer a execução do sistema. Se eu tiver ligado tudo certinho, quando eu pressionar o play, ele vai começar a executar, olha só. Então, o meu botão Start não está pressionado, né? Então, a minha entrada I1.0 não está acionada, consequentemente, ele não está acionando a saída Q0.0. Quando eu pressionar o botão Start, ele alimentou a minha entrada aqui, acendeu o LEDzinho aqui indicando que a entrada está alimentada, né? A entrada está ativa. Dentro do programa, ele executou, olha, a entrada aí 1.0 está ativa, então eu vou acionar a saída Q0.0. Aciona a saída Q0.0, alimentou a bobina. Alimentando a bobina, ele acionou aqui a minha válvula e o atuador até já avançou. Né? Então, essa é a ferramenta que vocês vão precisar, né? Mostrei aí os componentes que vocês vão usar. Vocês vão ver no vídeo de demonstração agora
eu fazendo essas montagens físicas no CLP. Vocês vão ver que todas essas montagens aqui eu fiz. Eu só não fiz essa montagem na alimentação, porque já estava ligado internamente lá na bancada, a alimentação. E no próprio painel do CLP lá, ele me dá a fonte, né? Ele me dá o mais e o menos. Vocês vão ver lá, são os terminais vermelhos e os pretos. Que, inclusive, a gente já usou na aula anterior, no circuito eletropneumático. A gente usou a fonte de 24 volts, era essa fonte justamente do CLP, né? Eu só estava usando como fonte. Hoje nós vamos usar essa fonte para alimentar o próprio circuito de entradas e saídas do CLP. E aí vocês vão assistir o vídeo e fazer a programação, como eu estou pedindo aqui, para fazer essa sequência, comandar a sequência A mais, B mais, A menos, B menos, usando o método intuitivo, né? Então, mesmo método que vocês fizeram na aula anterior, o circuito elétrico, hoje vocês vão fazer o programa em ladder. E aqui eu ainda pedi para alterar aquele programa em ladder para gerar um atraso de 2 segundos antes do retorno de B na sequência. Como que a gente vai fazer isso? Vocês vão usar um timer. Então, deixa eu dar um zoom aqui. O timer está aqui, ó. É o temporizador de conexão. Vamos colocar ele aqui no programa. Vamos supor que eu quisesse atrasar justamente esse comando aqui, ó. Eu estava comandando o botão 1. Faltou espaço aqui, né? Eu vou ter que chegar todo mundo para a direita aqui, ó. Quando vocês fizerem, vocês já preveem um espaçozinho maior aí para caber aqui o timer depois, né? Então, olha só, eu estava acionando a entrada I1.0, estava comandando diretamente o Q0.0, não é isso? Fazer aquele terminal aqui para ficar bonitinho. Só que agora eu quero atrasar esse acionamento. Eu quero que, quando eu pressionar o I1.0, ele me dê um atraso de, por exemplo, 2 segundos. Né? Vocês vão ver que no vídeo lá eu até comento numa escala de milissegundos, né? Que o temporizador que eu usei tem uma escala de milissegundos. Então, eu vou fazer um atraso de 2 segundos para acionar essa saída. Ai, apaguei o negócio errado. Para acionar essa saída do Q0. Então, quando eu pressionar o botão, 2 segundos depois é que o Q0 vai ser acionado. Vamos ver se vai dar certo? Play. Vou pressionar o botão, atrasou 2 segundos para avançar o atuador. Só que no caso do exercício que eu pedi, vocês vão atrasar o comando de retorno de B. Então, ele vai fazer A mais, B mais, A menos, 2 segundos, B menos. Certo? E vão colar aqui, né, para enviar o relatório pelo Moodle. E depois vocês vão assistir o vídeo com a discussão, né, fazendo o circuito completo aqui, para ver se ficou alguma dúvida. Então, boa sorte!